Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando aqui nosso Team Talk da equipe de intercessão. E eu sou Gustavo Zimmermann, sou líder da Identidade Jovem. E aqui do meu lado direito temos o Christian Nunes. E aí, Christian, se apresenta pro pessoal. E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Meu nome é Christian Nunes, eu faço parte da Identidade Jovem e hoje eu estou como líder da intercessão aqui da nossa rede. Muito feliz de estar aqui com vocês. E à minha esquerda, a Dama da Rosa. Damaris, se apresenta aí, Damaris. Boa noite, pessoal, eu sou a Damaris, faço parte da Identidade Jovem e sou vice-líder da intercessão. Show de bola. E também hoje, para falarmos sobre o impacto da intercessão na igreja, trouxemos alguém aqui de peso, né? Com bastante experiência para falarmos conosco aqui sobre intercessão, que é o pastor João. E aí, pastor João, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Vocês estão bem aí, né? Estão bem. Confortáveis, de máscara. Bem. Se apresenta para nós. Graças a Deus. Pastor. Eu sou o pastor João Antônio de Souza Filho. Fui consagrado pastor em 23 de julho de 1969, quando tinha 23 anos, mas estou ativo na obra do Senhor desde os 16 anos, desde quando eu era professor de escola dominical. Já tinha uma classe de crianças, que hoje são todos vovôs, né? Vovós e vovôs. Esses anos todos de ministério vem dando muita experiência para a gente em muitas áreas, né? E uma das áreas, obviamente, é a questão do convite que eu recebi aqui, que é a questão da intercessão, né? A questão da intercessão é muito importante. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. E eu já escrevi 49 livros. Aliás, foram publicados 49 livros. Eu tenho outros 8 que estão aí no óleo, né? Só faltam ser diagramados. E são os mais variados temas. Comecei a escrever sobre louvor em 1985, que resultou numa série de 6 livros sobre louvor. Escrevi também 6 livros na área de batalha espiritual, não é? E livros para pastores, para obreiros também. Então, ultimamente eu tenho mais dedicado meu tempo para ensinar em seminários, ainda com a pandemia, ensino online para eles. Né? Atualmente estou dando aula lá em Ji-Paraná, Rondônia. Amanhã eu viajo pela internet. Até lá, estou dando uma série de 4 aulas sobre o Ministério de Louvor na igreja, né? Ensinando eles como formar uma boa equipe de louvor. Então é isso. Aqui em Porto Alegre, eu fui o fundador da comunidade cristã. O pastor Levi me conheceu naquela época, não é? E hoje eu estou congregando na Assembleia de Deus aqui de Porto Alegre. Mas meu ministério é um ministério que é com todo o corpo de Cristo, interdenominacional. Eu só tenho a Assembleia de Deus como uma igreja em que eu congrego, que eu preciso de uma igreja para congregar, né? Não existe ministério independente. Todo ministério tem que ter como base uma igreja local. Isso aí eu preguei e eu tenho que praticar também, não é? Então, estou na igreja, estou inserido no corpo de Cristo. É isso aí, uma honra estar com vocês. Então, vamos responder as perguntas. Show de bola. Então, para começarmos nossa conversa aqui, como o tema é o impacto da intercessão na igreja, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa definir é o que é intercessão. A gente tem que fazer uma diferença entre oração e intercessão. Por que eu faço essa diferença? Vou dar um exemplo de oração. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele nos ensinou a linha mestra de uma oração. Isso aí é uma oração. Agora, a intercessão, ela é diferente, porque a intercessão, ela carrega em si um objetivo. Eu vou usar uma expressão que a gente usa no meio carismático, uma carga, um peso. Porque a intercessão, você tem um motivo específico para clamar diante de Deus. E existem 2 tipos de intercessão, de oração intercessória. Vou usar o termo oração intercessória, que é aquela oração que Deus pede para você orar, que Deus coloca no coração do intercessor o desejo de orar, e aquela
E a segunda coisa é aquela oração que as pessoas vêm, comunicam a vocês, e você crê que aquilo ali é uma carga que você assume e você vai começar a orar por aquela pessoa, ou por aquele caso, aquele fato. Então, há uma diferença entre simplesmente uma oração e uma intercessão. A intercessão tem o peso de Deus sobre os seus ombros espirituais. Enquanto a oração, todos nós podemos orar, mas nem todos sabem interceder. A intercessão é uma arte. E eu aprendi com o Hegel, né? Que eu tinha um livro dele, aliás, tem aqui na minha biblioteca um livro dele, The Art of Intercession, a arte da intercessão, né, de Kenneth Hagin, que é muito interessante. Ali eu aprendi a questão da intercessão, a arte da intercessão. Quando você tem, por exemplo, uma pessoa enferma na sua casa e você começa a orar, jejuar, clamar, sem parar a favor daquela pessoa, até que Deus a cura. Já partindo para a pergunta 1, que é a seguinte, né? De que forma a intercessão pode contribuir para o progresso da igreja como um todo? Tá bem? Eu vi que vocês me fizeram essa pergunta, tá? Só quero acrescentar assim, a intercessão não é um puxadinho, um adendo na vida da igreja. Você sabe quando você tem uma casa, você precisa de um quarto mais? Você faz um puxadinho. segue a inclinação do telhado e faz um puxadinho. Né? Mas a intercessão não é um puxadinho. Tá? Porque o culto da igreja primitiva, e eu estudei muito essa questão de como eram os cultos na igreja primitiva, especialmente nos livros de história, ele continha 3 elementos básicos: a pregação da palavra de Deus, a comunhão entre os irmãos e a adoração. Dentro da adoração tem intercessão, oração e intercessão. Então, a intercessão, ela faz parte de um conjunto. Ela não é um puxadinho. E aí eu tenho que dizer assim, que todo adorador, ele se torna também um intercessor. Se o adorador não for um intercessor, então também não é adorador. Porque o adorador, ele tem que ser um intercessor. Então, isso aí são os exemplos que nós temos na Bíblia, não é? Então, a intercessão faz parte dessa parte do culto da adoração. Tá? A intercessão não é um apêndice, porque parece que as pessoas ficam olhando como um apêndice. E se a igreja louva e adora a Deus e não tem tempo de oração e de louvor, então essa igreja caminha capenga. Porque tem muito louvor, mas não tem oração. Ela tem que ter pregação da palavra, ela tem que ter comunhão e ela tem que ter adoração. E a adoração inclui o louvor, inclui a oração intercessória. Nem vou falar da comunhão, porque a comunhão é o elo entre essas coisas todas, né? Aí, por isso que a gente tem hoje uma igreja capenga. Então, eu digo assim, a igreja brasileira, e quiçá a igreja mundial, bom, não posso falar da igreja mundial, eu só conheci a igreja da Coreia do Sul, fui lá 2 vezes, e ela é uma exceção, mas a igreja nos Estados Unidos, a igreja na Europa, ela vive capenga. Ela anda na cadeira de rodas. Tá? Ela é limitada. Porque as ênfases têm sido louvor, ou pregação, ou guerra espiritual. Nunca é um todo. Nunca é um todo. Tá? Então, se os irmãos não têm tempo para orar, como é que nós vamos fazer? Vamos dar tempo para eles durante o culto congregacional. Nesse sentido, por exemplo, algumas igrejas tradicionais, como os pentecostais, faziam muito bem antigamente. Os irmãos gastavam pelo menos meia hora orando de joelhos. Chegam no culto, todo mundo dobra o joelho e todo mundo está orando. Às vezes era aquele barulhão. A gente ouve aquele clamor. E aí quando o pastor levanta a voz em oração, aí já sabe que é a última oração antes de começar o culto. Na verdade, o culto já começou com todos intercedendo. Mas hoje nós mudamos. Mas temos que ter essa parte que é importante. Não podemos negligenciar a intercessão. De que forma a intercessão pode contribuir para o progresso da igreja como um todo? É uma pergunta difícil de ser respondida.
não é? Porque são outros, ela sozinha não vai fazer nada. Tem outros fatores juntos. O intercessor, para ser um verdadeiro intercessor, ele tem que conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a intercessão dele está baseada na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, em tal e tal lugar, assim, assim, o Senhor prometeu ali. Essa é a oração intercessória. Então, o intercessor tem que conhecer a palavra de Deus. O intercessor tem que conhecer a história da igreja, os milagres que Deus realizou através da história. Todo intercessor deveria ler a biografia de Rees Howells, aquele pequeno livrinho, O Intercessor, que a editora Betânia publicou na década de 70. Uma história lindíssima de como aquele homem com seus alunos no seminário teológico de Londres desviou todo o exército alemão e como Deus interferiu nos ares, entende? Como Deus interferiu no norte da África, trazendo vitória para os aliados. Tudo fruto da intercessão. É interessante a gente conhecer essas histórias também. Existe uma diferença da intercessão ou da forma de expressar a oração no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Olha, eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença. É que no Antigo Testamento, as orações são mais de pessoas. Aí fala lá da oração de Samuel, fala da oração... Primeiro, vamos pegar lá pela ordem. Fala da oração de Moisés, fala da oração de Samuel, depois fala da oração de Reis, a oração de Davi, fala da oração de Salomão, fala da oração de Neemias. Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento sempre apresenta uma grande oração intercessória que fez a diferença. Por exemplo, no capítulo 9 de Daniel tem uma oração intercessória muito grande, Neemias capítulo 9 uma intercessão muito grande. Então, essas orações eram muito importantes. Agora, no Novo Testamento, como mostra lá em Atos 4:31, a igreja está orando. E a igreja fez uma oração lindíssima. Né? A igreja fez uma oração muito linda. Quando a gente pega esse exemplo aqui de Atos capítulo 4, eu vou abrir rapidinho aqui para lhe mostrar. O Novo Testamento é diferente. Tá? Claro, nós temos a vida de Ana, uma intercessora, que era viúva, e desde que ficaram viúva nunca deixaram o templo, estava sempre lá intercedendo, né? Sempre intercedendo. Tá? E aí nós temos aqui a oração já na igreja no seu início, né? Olha a oração que eles fizeram. Eles fizeram uma oração baseada na palavra, uma intercessão. Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Isso aí era a praxe no Antigo Testamento. Aí é legal, apela para a palavra de Deus. Porque você tem que pegar a pessoa pela palavra que ela disse. E o intercessor pega Deus pela palavra que ele disse. Entende? Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios? Começa a citar aqui o Salmo 2. E os reis se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão apelando aonde? Estão apelando lá para o Salmo 2, a oração. E aí agora eles trazem a preocupação deles. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus. E aí começa a oração. Agora veja bem, eles não estão dizendo que se juntaram, que Herodes e Pilatos e os sacerdotes se juntaram contra a igreja. Se juntaram contra Jesus. Ele não vai acusar o político. Ele vai, diante de Deus, dizer, ó Senhor, eles estão atacando o nome de teu filho Jesus. E aí diz aqui, tendo eles orado, todos eles oraram essa oração. Não sei se os apóstolos escreveram, ou se foi um apóstolo que levantou a voz e orou, mas certamente todos disseram amém. Todos disseram amém. Então, no Novo Testamento, a oração ela é mais congregacional, diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas só concordavam, né? Se prostravam. Neemias se levantava lá no estrado, Esdras se levantava no estrado, Salomão se levantava no estrado, o povo dizia amém. Mas aqui no Novo Testamento, todos oram. O Robert Charles Sproul, ele fala que a oração não é algo natural ao ser humano. Justamente porque no momento que o ser humano ele peca, né? O espírito morre, o espírito do homem, e agora o Espírito Santo vem fazer esse processo de ressurreição interna, onde o ser humano, ser uma nova criatura, ele passa a ter
ele passa a ter algumas vontades em relação à oração que vem do próprio Espírito Santo. Então, nessa dificuldade que a gente percebe que o cristão, a oração é algo inerente ao cristão, certo? Mas a gente percebe o quanto o cristão tem a dificuldade de orar. Eu vejo às vezes algumas pessoas, como o evangelismo, por exemplo. O evangelismo é algo também necessário ao cristão. Só que eu vejo muitas pessoas condenando a promoção de momentos de evangelismo, assim como condenando a promoção de momentos de oração. Não, nós não temos que promover momentos de oração porque isso tem que fazer parte da vida cristã. Mas eu entendo que realmente existe essa dificuldade do cristão ser cristão e não orar. O senhor acha errado a gente promover esses momentos ou no culto congregacional ou até mesmo fazer dinâmicas de oração com os membros da igreja? Não, eu acho que tudo é bom, tudo é positivo. Porque se não fizer nada, fica pior ainda. Entende? Eu acho que se você puder fazer reuniões, eu fiz muito aqui, até várias vezes usei a chácara dos pais do Levi, aqui na Lomba do Pinheiro. A gente fazia muito isso. Eu gastava um dia inteiro com uma equipe cantando, pela manhã cantavam, depois íamos para a intercessão, aí pegávamos todos os pedidos de oração, dividia em grupo, todo mundo intercedia, até 5 da tarde, entende? Então a gente sempre, é um momento de oração. Isso não pode ser feito todo dia, mas você pode escolher um dia, entende? Ter aquele tempo de oração. Porque é melhor ter isso do que não ter nada. As pessoas que dizem assim, nós não podemos ter esse tempo de evangelismo, porque evangelismo é uma prática da igreja, deve ser feito sempre. Elas nunca evangelizam. Quando elas são desafiadas, elas têm sempre uma desculpa. O crente infiel sempre tem uma desculpa para tudo. Ele não quer participar de nada, né? Ele não quer participar de nada, é isso aí. Aqui a Hilary Nunes coloca bem assim, ó. Ao encontro disso que o senhor está falando. Vemos, às vezes, dificuldade em orar com constância todos os dias. É errado colocar hora para orar até que vire algo natural? Ela se refere à oração congregacional ou oração individual? Acredito eu que a oração particular que ela está se referindo. Se nesse momento que é separado para orar em particular, seria errado definir um horário. Não, eu acho que não é errado. Porque tem certos horários que eu não posso orar. Assim, orar no sentido assim, de dobrar o joelho ou de dedicar exclusivamente para aquela intercessão. Tem hora que você está trabalhando, eu estou escrevendo, né? Ou você está mexendo em eletrônica, o outro mexendo em alguma coisa, entende? Então, mas aí você tem um horário. Isso é uma questão de devocional, uma questão de disciplina pessoal. Essa questão tem que ser levada bem a sério. Tá? Todas as pessoas que têm esse horário, que têm essa agenda de tempo com Deus, de oração, isso aí é válido. Isso faz parte de uma disciplina cristã, esse tempo de oração. Isso é válido, sim. Se você reserva, eu tenho que sair para o trabalho às 7 horas, eu não tenho tempo para orar até 11 da noite, porque depois do trabalho eu vou para a faculdade. Não tenho tempo de oração com o Senhor. Então, alguns jovens me dizem assim, me levanto 6 horas. E aí, oro até 6h30. Leio a Bíblia. Para depois tomar meu café e sair para o trabalho, que já vou para a faculdade. E isso aí é uma disciplina que as pessoas fazem, né? Se a gente não mantém uma disciplina, é a mesma coisa, Gustavo, de manter uma disciplina de leitura da Bíblia. Se você não tem uma disciplina para a leitura da Bíblia, você não vai ler nunca. Se você não tem um plano de leitura anual ou mensal, você não vai ler nunca. Entende? Eu sei por mim mesmo, que eu posso me relaxar. Tá? Claro, eu tenho meu método diferente de ler a Bíblia, não é? Eu tenho meus métodos diferentes, mas eu consigo ler a Bíblia inteira. Mas é a mesma coisa, é o seu planejamento. Você planeja aquele tempo para ler e estudar tal e tal matéria da Bíblia. Você agora planeja tanto tempo para oração. E a melhor maneira para disciplinar esse momento de oração é ter sempre o seu caderninho de pedidos. Pessoas que lhe pedem oração. Porque aí você tem motivos para orar. Porque a pessoa que não sabe orar, ela não consegue orar um minuto. Uma das coisas que eu aprendi quando estive na Coreia do Sul, em 1993, eu fui num encontro de 300 guerreiros internacionais. Eu não sei porque eu fui escolhido aqui do Brasil, mas eu fui. Em 1993.
nós fomos para a montanha de oração da Igreja Metodista. Tá? E é impressionante, cara, a Igreja Metodista, a 70 quilômetros de Seul, uma igreja, eles tinham aquela montanha de oração deles. Porque faz parte da cultura, da cultura religiosa dos coreanos, ter a sua montanha de intercessão para o seu Deus lá. Tá? Para o seu Deus. Então a igreja entrou nesse canal aí e tem a sua montanha de oração. Cada denominação tem a sua montanha de oração. E essa igreja metodista construiu lá um auditório para 3.500 pessoas, as conferências, e tinha 60 cabines de oração individuais. Que você entra, fecha a porta, igual o estúdio de rádio, acende uma luzinha, seu sapatinho está do lado de fora, e lá dentro só cabe você deitado, ajoelhado, uma cruz, pronto, você fica em oração ali dentro. E tinha mais 10 salas de oração, para caber assim 30, 40 pessoas em cada sala. Então, eu achei muito lindo isso. E a montanha de oração toda com todo o Novo Testamento, em forma de imagens, assim, vai até a ressurreição. Então, aquilo é fantástico que eu achei, entende? E aí, estipularam para nós que a gente tinha que levantar, o horário da gente é orar às 5 às 7 horas da manhã. Gente, eu não sabia o que eu ia fazer das 5 às 7 horas dentro de uma cabine de oração, não. Eu não tinha nada para orar. Mas fui me acostumando. Eles já estão acostumados a orar 1 hora, assim, brincando. Mas eu não. Aí depois eles nos ensinaram a minute prayer, uma oração de 1 minuto. Porque eles fazem o seguinte cálculo. Nós somos aqui 4. Se cada um de nós orar 1 minuto, são 4 minutos. Tá? Se tiver 120 pessoas e cada um orar 1 minuto, mas mesmo que orem na mesma hora, o total vai dar 120 minutos. Então eles começaram a fazer esse tipo de cálculo. E olha, você não imagina quanta coisa você pode orar em 1 minuto. Desde que você seja específico na sua oração. E nem estou falando de intercessão. A Kátia Peixoto colocou assim, ó. Eu tenho caderninho com pedidos em embasamento bíblico. E até a Hilary Nunes botou. Quando fica difícil, eu escrevo. Muito importante ter caderninho. Então é uma boa dica o caderninho, então. É uma boa dica, sim. Para você saber por quem vai orar. Que situações específicas você já viveu no seu chamado ou na sua igreja a respeito da intercessão. Aí em Santa Maria, eu não contava, naquela época nós não tínhamos internet, obviamente, a internet começou em 1990, e-mail, mas ninguém quase possuía. Eu peguei a minha velha Remington e escrevi cartas para vários amigos do Brasil. E nós conseguimos trazer 80 pessoas ali para o acampamento Batista Gaúcho. Né? E nós nos mobilizamos primeiro em oração. Depois fizemos um dia de jejum coletivo. E quando chegou o dia do encontro da Nova Era, começava numa quinta-feira de manhã, mas eu sei que no sábado de manhã nós festejamos a vitória ali no calçadão de Santa Maria. Eu com meu acordeão, o Gerson Ortega e o Azaf de violão, e nós fizemos uma linda passeada. Eram 300 pessoas, parecia que havia 3.000. Foi uma grande vitória. Eles não conseguiram fazer nenhum milagre em Santa Maria. Entende? Então, veja bem, a intercessão junto com ação. Tem uma questão que a gente tem que ver bem clara aqui. Interceder e agir. Não é? Como Elias intercedeu e agiu. Nós intercedemos e agimos. Então, essa experiência de Santa Maria foi muito linda. Então, assim, Deus agiu poderosamente. Então, as experiências de intercessão, elas são muito fortes. Tendo em vista aí todo o que a intercessão pode causar, né, na vida da igreja e nessas experiências assim de batalha em territórios, enfim, quero lhe fazer a pergunta 4, que diz assim, ó: o que pode limitar o impacto da intercessão na igreja ou nesses contextos aí que a gente acaba, né, trabalhando junto com outros ministérios, enfim. Então, o que pode limitar o impacto da intercessão? O que pode limitar o impacto da intercessão na igreja? Eu vejo 3 coisas, Cristian. Primeiro, o comodismo. São 3 coisinhas. O comodismo. Porque quando os crentes têm tudo de que precisam, deixam de orar. Está confortável. Porque a tribulação é que nos leva para o joelho. A tribulação é que nos leva para a oração. Entende?
Mas o comodismo, um dos piores males da igreja hoje é o comodismo. Crentes acomodados. Segundo lugar, os programas da igreja local. Pode limitar, pastor? Pode. Tem igrejas que têm uma programação tão intensa, que a pessoa não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para si mesma, entendeu? Ela todo dia tem que estar envolvido à noite com alguma coisa. Durante o dia tem que trabalhar. Os programas da igreja local têm que ser muito bem realizados, porque senão mata a vida de oração da igreja. Terceiro lugar, vocês não vão acreditar a razão que eu achei que pode limitar. Hoje, a enorme difusão de cânticos e pregações pela internet. Ficou muito fácil hoje. Você abre o YouTube, abre uma pregação de alguém, já começa a aparecer na barra ao lado dezenas de pregações. Abre um louvor, começa a aparecer ali tudo que é louvor. E aí, para que eu vou na igreja? É o crente acomodado no sofá, não é? E agregue-se a isso o fato de que nós temos Netflix, nós temos Amazon, nós temos não sei mais o quê, temos todos os recursos aqui na telinha. E essas coisas vão nos dando comodidade, nos afastando da igreja da localidade, tá? E nos pondo na periferia. Por isso que limita o impacto de intercessão na igreja. Por isso que hoje, Christian, encontram-se tão poucos intercessores na igreja. É verdade. Olha só, pastor, eu vejo que às vezes o pessoal acha ou imagina que um planejamento ele pode ser algo que ingessa o Espírito Santo. Então você vai organizar uma vigília, os momentos da vigília, você vai organizar os momentos de oração, até que eu organizar uma vigília, eu organizar um momento de oração, é eu ditar para o Espírito Santo o que ele vai fazer? Eu creio que essa questão de organizar é preciso. Planejando uma boa reunião de oração, temos 20 minutos aqui ou 10 minutos para uma palavra de Deus, vamos ter 2 cânticos, agora vamos dedicar a oração e apresentar os motivos de oração. Você pode dividir oração individual, cada um vai para um canto orar, confessar seus pecados, buscar a Deus. Temos 15 minutos para fazer isso, agora temos outros 15 minutos para orar 2 a 2, se você sentir de pegar alguma pessoa para orar. Agora podemos, há uma diversidade aí que a gente pode organizar, porque senão uma vigília de oração também fica muito cansativa, né? Porque chega um momento lá depois das 2 da manhã que bate a soneira e bate o cansaço, né? Então a gente tem que saber organizar isso, porque você não vai terminar uma vigília às 2 da manhã. Muitas pessoas não têm como ir para casa, não tem ônibus, né? Ou você termina meia-noite e leva todo mundo em casa, ou vai até às 7 da manhã, meu cara, 6 horas. Ou o pessoal vai lá, não, temos que ter esse troféu, né, que fizemos até às 6 da manhã, mas das 2 às 6 ficou aquele amém, ficou só no vegetando, né? Amém. Esse horário, Gustavo, aqui precisa ser bem planejado, entende? Às vezes ter um break, nós vamos ter um breakzinho aqui, um intervalo de 15 minutos, ali tem cafezinho, tem chá, tem bolachinha. No meu tempo de jovem não tinha isso, né? Tinha isso, entende? Mas eu se faço uma vigília de oração, tem que fazer assim. Porque uma coisa que eu quero destacar aqui, Gustavo, é que você não... veja bem, a gente pode fazer a nossa agendinha e fazer a nossa liturgia para aquelas 6 horas ou 8 horas de vigília. Mas a gente tem que estar sensível para ouvir o Espírito Santo, porque de repente ele interfere. O Jesus mesmo, quando apresenta o Espírito, lá em João 3, ele apresenta como o vento. Você não controla o vento. O vento sopra onde quer. Não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, meu amigo. O vento sopra, tá? Para onde quer. O Caio Fábio tinha uma pregação muito interessante nesse sentido. Ele fez uma das conferências e a Azaf estava lá junto. Fizeram até um cântico juntos, ele e o Azaf Borba, fizeram um cântico muito lindo juntos, e ele usou a ilustração de levantar, nós gaúchos chamamos de pandorga, né? Levantar a pandorga. Você tem que achar onde é que está soprando o vento, né? Depois que a pandorga chega numa certa altura, ela vai embora sozinha. Ela pegou a corrente do vento. Nós temos que encontrar a corrente do Espírito também. Essa falta de sensibilidade, entende, que é terrível.
Mas nós precisamos ser sensíveis, perceber. Os homens de Deus têm essa percepção. Eles estão numa reunião, seja vigília ou culto, se eles têm o ouvido treinado, eles sabem em que direção o Espírito está indo. E você vai naquela direção que o Espírito está indo. Então não importa o método. A gente tem que organizar mesmo, mas deixa o Espírito agir. Amém. Lembro de um versículo de Provérbios, né, que fala que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então é importante, vem do Senhor, né? Então, importante é organizar. Oi? A gente ensina o cavalo, arruma ele direitinho. Monta nele. Mas a vitória vem do Senhor, não vem do cavalo. Vem nossa. Salmo 20, versículo 5. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Amém. Amém. Deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Em cima disso que está falando agora, acredito que essa série de experiências de momentos bem ousados em oração pode nos ajudar a esclarecer isso. Até que ponto a oração muda as situações? Porque, por exemplo, até um comentário que a gente fez esses tempos, imagina se todos os cristãos se reunissem para que Jesus não voltasse. Isso não vai mudar. Essa oração não vai mudar a volta de Jesus. Mas a gente percebe que orações são atendidas. Então, até que ponto a oração individual ou coletiva pode mudar as situações? Olha, eu creio que nós temos alguns exemplos na Bíblia de orações que mudaram a direção de Deus. Entende? Eu sei que não muda Deus, ele é soberano. Quando ele quer fazer uma coisa, ele faz. Isso Deus faz, sem dúvida alguma. Mas tem certas situações na Bíblia, quando ele diz a Moisés, não é? Moisés, eu acho que até anotei aqui, exatamente, em Êxodo 32, ele diz assim para Moisés: desceu com as tábuas da lei, não é? Que quando desce com as tábuas da lei, Moisés viu o povo pecando, e deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Não sei se a Bíblia de vocês é igual à minha, mas a minha parece um arquivo, está cheio de coisa dentro. Entende? Tudo quanto é coisa cai aqui dentro, aí vai caindo. Aqui, ó, no arquivo pessoal. Quando o povo pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, né? Aí o Senhor disse assim para ele: agora deixe-me. Eu gosto muito dessa expressão. Agora deixe-me, Moisés. Parece que Moisés estava segurando Deus, né? Agora deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Esse não era o propósito de Deus, mas foi uma ameaça de Deus. O propósito de Deus era fazer uma nação através de Abraão. E o povo de Israel fazia parte desse projeto de Deus para Abraão. Entende? Mas Deus estava disposto a retardar todo o projeto dele de salvação da humanidade, destruindo tudo e começando tudo com Moisés de novo. Olha só. Até aquela hora já tinha demorado 430 anos, meu amigo. E Deus estava disposto a esperar mais 430. Mas Moisés começa a fazer uma oração, tá, de intercessão. E aí essa oração, ele apela para o caráter de Deus. Senhor, o que hão de dizer os egípcios? Os egípcios vão dizer que o Senhor é um Deus ruim, um Deus mau, que tirou o povo de Israel de lá para matar nesse deserto. Não faça isso, Deus. Olha a razonabilidade de Moisés. E aí ele diz assim: lembra-te de Abraão, de Isaac e Israel, Deus era... Porque Deus tinha feito essas promessas para Abraão, Isaac e Jacó, não é? Que o Senhor prometeu que eles seriam como estrelas do céu. Então o Senhor mudou de ideia. Uma Bíblia diz arrependeu-se, mas a minha já está mais moderninha, diz assim. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Então ali mudou, mas não mudou o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus continuava. Ele destruía tudo aquilo e começava com Moisés. Veja bem que ele teve essa atitude lá em... Você lê isso lá em Jeremias, aquela nota triste, Jeremias 52, Jerusalém foi tomada. Para mim aquela é uma nota tão triste, Jerusalém foi tomada.
E Jeremias orava, a tal ponto que Deus disse um dia para ele: não ores mais por esse povo, porque eu não ouvirei as suas orações. Porque Deus estava determinado que o povo tinha que ir para o cativeiro, ser provado, e salvaria 70 anos, voltaria. Então, você não pode entender a mente de Deus. Você não pode querer pegar Deus, colocar numa caixinha, numa lampadinha de Aladim e esfregar quando você quer saber o que ele quer fazer. Oh, gênio! Não trata de gênio. Você tem que entender a Escritura. Aí, naquele outro episódio lá de Números 16, 20 e 21, quando os 250 príncipes de Israel se rebelaram contra Moisés e contra Arão, Deus disse: olha, Moisés, sai do meio, tu e Arão, saiam do meio dessa gente, está lá em Números 16, porque eu vou destruir com esse povo. Ele disse: calma, Senhor. Claro que ele não diz assim, né, nesses termos, mas eu estou com o texto aberto aqui agora. Eles dizem, eles falam com o Senhor, não é? Eles falam com o Senhor. Eles dizem: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que pelo fato de pecar um só homem ficarás indignado com toda a congregação? Então o Senhor disse: fala a toda essa congregação, dizendo: afaste-se da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então só aquelas tendas foram tragadas, mas o plano de Deus era destruir tudo. Mas ali havia intercessores. Quando Miriam, lá em Números 12, quando Miriam e Arão também estavam, a Miriam e Arão resolveram dedurar o Moisés, né? Porque, de acordo com a tradição judaica, já evidente na época, Moisés não deveria ter casado com uma descendente de Cão, que a Zípora era descendente da raça amaldiçoada, de Cão, né? E aí eles começaram a criticar a Moisés. E tu não podias ter te casado com a mulher, com a Zípora. Ali não diz que era Zípora. E diz assim: e o Senhor ouviu. E o Senhor diz uma coisa para os dois: quando aos profetas eu falo por visões e por sonhos e por enigmas, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Por que vocês não têm medo de falar contra o meu servo? Então você olha o nível que Moisés está. O nível que ele está. Eu vou ler dois textos aqui, especialmente o de Jeremias, o texto de Jeremias, o texto de Ezequiel, são muito interessantes. O de Jeremias, capítulo 14, diz assim, capítulo 15, melhor. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Olha só, porque o Jeremias orava, e Deus chega para lá nele. Olha, não adianta. Ninguém vai mudar o que eu decidi. Então ele coloca: Deus é que apresenta Moisés e Samuel como intercessores. É Deus. Samuel, você sabe, quando você lê a história dele, no primeiro livro de Samuel, ele era realmente intercessor. O outro trecho que está aqui em Ezequiel, no capítulo 14, acho que é 14. Exatamente. Ezequiel 14 diz assim: mesmo que estivessem no meio dela, Jerusalém, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua vida, diz o Senhor Deus. Olha só, você não vê uma oração de Noé lá no Antigo Testamento. Você não tem no Antigo Testamento nenhuma oração que Noé proferiu. Mas ele era um intercessor. Aqui está escondido. E Deus revela que Noé era o intercessor. Ele revela que Daniel, nós sabemos que era um intercessor, mas revela também Jó. Jó era um intercessor. E Daniel, quando Ezequiel escreveu esse livro aqui, Daniel, pelo que eu sei, ainda vivia. E Deus o conhece ele como o intercessor. Mas Deus diz: eles iriam salvar a própria pele, só eles se salvariam, nem a família deles salvaria. Dentro desses personagens, né, que o senhor está citando aí da Bíblia, que tiveram uma importância muito grande como intercessor, né, existe aspectos, existe realmente um perfil para ser considerado, uma pessoa ser considerado um intercessor? Olha, eu não sei se existe um perfil.
Tá? Mas poderíamos traçar aqui juntos um perfil. Entende? Nós poderíamos traçar aqui um perfil. Por exemplo, o intercessor ele tem que ser uma pessoa convertida, ter certeza da sua salvação, tem que estar firmado na fé, inabalável na sua fé, porque o intercessor ele vive na transcendentalidade, ele está degraus acima daquele que ora, ele está degraus acima dos outros, ele é mais elevado. Deus tem por ele grande consideração. Tá? Não é que Deus não ouve a oração de outras pessoas. Deus ouve a oração de todos. Mas Deus se acostuma com alguns intercessores. Porque o intercessor está sempre incomodando os ouvidos de Deus, né? Ele é o intercessor que está sempre lá diante de Deus, trazendo a causa de outras pessoas. Então, eu sempre digo assim, o intercessor, ele palmilha por caminhos espirituais que outros membros da igreja nunca ousaram caminhar. Ele é mais elevado. E aí eu aproveito aqui, porque o Christian tinha feito uma pergunta, Christian, que no meu livro, Vivendo Entre Dois Mundos, você tem o livro aí, né? Tenho ele aqui aberto, pastor. Inclusive, tem alguns subcapítulos assim que falam, né? Que o intercessor aprende a viver para os demais e nunca para si mesmo, ou que o intercessor Exatamente. tem um caráter perdoador, que o intercessor apela para o caráter de justiça de Deus, para o caráter de misericórdia de Deus. Então, são características que o intercessor tem, né? São características de intercessor. Ele tem que ser perdoador. Ele é um cara que, meu amigo, o cara fez de tudo contra ele, mas ele é um perdoador. Ele apanhou na cara, assim no sentido figurativo. Tá? Ele é perseguido, ele é caluniado, mas ele é perdoador. Ele pede que Deus alcance aquela pessoa com misericórdia. Por isso que você fez uma pergunta para mim, que eu botei a seguinte frase: quando se ora, se está num nível, está assim num nível. E quando se intercede, sobe-se de nível. Porque o intercessor é o mesmo espírito de profeta. Por que o profeta é diferente de todos os outros ministérios? Para você entender o intercessor, falar do profeta. Porque o profeta, ele é aquela pessoa que ouve de Deus e fala ao povo. Mas ao mesmo instante que ele é um profeta, ele se torna um sacerdote, um intercessor, que ele ouve do povo e apresenta diante de Deus. O sacerdote empresta o ouvido para o povo. O profeta empresta o ouvido para Deus. Não é? Então, o profeta, quando Jesus fala assim, se alguém alcançar um copo de água, um desses meus profetas receberá galardão de profeta. Eu até falo isso no livro aí. Eu sempre perguntei assim, o que é galardão de profeta? Porque todos os profetas da Bíblia só levaram pau, desculpe o termo chulo, mas só levaram laço. Não é? Nenhum daqueles profetas ali andava em carro de ouro. Né? Quando eles apanhavam. Isaías ficou 3 anos e meio com a bunda de fora, profetizando a vergonha de Israel. Imagina você profetizar pelas ruas com a traseira, tudo coberto na frente, mas atrás as nádegas aparecendo. Tá? Pena que a máscara não deixa a gente mostrar, mas estamos rindo aqui, pastor. O Jeremias carregando uma canga que ele fez de ferro para o pescoço aqui, igual canga de boi, não é? O Ezequiel carregando uma mochila, não é? De forasteiro, lá, e cozinhando o pão dele em cima de bosta de vaca. Quer dizer, que Deus pedia essas coisas. Então, essas coisas piores que existem, por isso que o Jonas não queria ir para Nínive, né? Foi para Nínive, tentou fugir de Deus. Mas o profeta, eu pergunto assim, qual é o galardão do profeta? Se Deus disse que você honra um profeta, vai receber galardão de profeta. Qual é o galardão de profeta? Porque não é riqueza, não é dinheiro. O profeta vive a maior parte das vezes na miséria, entende? Porque ele não pode estar recebendo suborno, ele não pode estar recebendo as riquezas. E todo mundo quer ser profeta, né? Senhor, eu sou teu profeta. É profeta que quer ganhar dinheiro, mas não ganha. O verdadeiro profeta, não. E aí, então, por que recebe o galardão de profeta? Porque Deus ouve
com muita atenção o seu profeta. E o galardão de profeta é: você que honrou o profeta de Deus vai ter mais acesso a Deus quando você tiver que orar, porque honrou o profeta de Deus. Entende? Essa é a questão. O que não honra é amaldiçoado, e quem honra é abençoado. Basicamente, porque o profeta ele anda nesse nível mais alto, e assim é o intercessor também. Porque geralmente a pessoa que é intercessora é também profeta. Porque ela vive numa dimensão muito alta. Agora, deixe-me dizer, nem toda a igreja é uma igreja intercessora. É a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que busca misericórdia. Mas ali no meio Deus pinça, Deus tira algumas pessoas e dá um chamamento específico. Pega uma pessoa e coloca sobre ela o desejo de orar por alguma coisa. E essa pessoa vai orar até ouvir de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar aí. A Valnice Milhomes costuma dizer nos livros dela, né, que Deus gosta de compartilhar o coração dele com o intercessor, né? Quem fala? A Valnice Milhomes. A Valnice. Que ela tem, né, a série, né, Orando a Palavra, muito bom os livros. E ela costuma dizer que Deus compartilha do coração dele com o intercessor, né? Tipo um face a face, assim. Ela mesma era uma grande intercessora no início do ministério dela, né? Sim. Eu gostei do ministério da Valnice nesse sentido. Ela é uma intercessora. E deixou também, ainda tem, ela está viva ainda, mas deixou outros intercessores também, né? Então isso é muito importante, essa questão da intercessão. Agora, se é um cara que o diabo odeia, é o intercessor ou a intercessora, entende? Porque ele faz a diferença. Ele faz a diferença numa cidade, ele faz a diferença numa igreja, faz a diferença no meio de um grupo, porque ele tem essa autoridade no mundo espiritual. Vou contar assim uma experiência aqui. A Cindy Jacobs conta no livro dela, O Portal do Inimigo, não sei como é que é, eu tenho um inglês aqui, está bem aqui à mão. Possessing the Gates of the Enemy, possuindo os portais do inimigo, está bem ali pertinho de mim. Um livro em inglês, onde eu fiz a tradução do livro dela, editado pela editora Atos, anos atrás, mais cerca de 20 anos atrás. Possessing the Gates of the Enemy. E ela conta uma coisa interessante, que a oração é como uma orquestra. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 18, a respeito de orar em unidade. Eu vou ler o texto aqui, não é? Porque ela usa Mateus é para cá, é bem pouquinho para cá. Em verdade, eu lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, essa palavra concordar, se Jacobs explica, ela tem o sentido de afinação. É como numa orquestra. A orquestra tem o pistão, tem o violino, tem o violoncelo, tem outros instrumentos, tem trompete, tem trombone de vara, trombone fixo, tem saxofone em si, tem saxofone em dó, tem vários, tem oboé, tem flauta, tem clarinete, tem tudo. Cada um toca no seu timbre, mas todos tocam em harmonia. E concordar é orar em harmonia. Todos nós oramos com o mesmo pedido. Você pode orar gritando, o outro ora em silêncio, o outro ora pulando, o outro ora falando línguas, não importa do jeito que ora, mas nós temos harmonia. Todos harmonizamos na mesma coisa. Para que o propósito de Deus realizasse na cidade. Você pode chamar isso de macumba santa, mas não é macumba santa, é quando Deus tem um propósito para realizar alguma coisa. Deus deu autoridade, a igreja vive num nível de autoridade, que ela pode amarrar as potestades da cidade, amarrar os demônios da cidade. Gente, 10 intercessores aí iriam bagunçar com Santa Maria. Que Deus abençoe vocês. Que pelo menos tenha na cidade de Santa Maria 10 grandes intercessores que escutem o pulsar do coração de Deus. O coração de Deus está sempre pulsando. E o intercessor é igual o profeta. Ele encosta o peito no coração de Deus e sente o palpitar do coração de Deus. A gente vai caminhando para o finalzinho aqui, tem algumas perguntas ainda. Às vezes a gente vê algumas pessoas que elas falam assim,
Uma pessoa que, por exemplo, fazia um tratamento médico, ou através de consultas ou através de medicamento, e ela chega um momento e fala assim: Deus me curou, então eu vou parar de tomar o remédio. O que o senhor acha dessa afirmação, dessa conduta? Deus me curou, então vou imediatamente parar de tomar o remédio. Eu sou cardíaco desde os 16 anos de idade. Se eu parar de tomar os medicamentos que os médicos me deram a partir de 52 anos, eu morro. Entende? Eu preciso de alguns remédios que me bloqueiem o coração para que ele não se acelere demais. Preciso de outros remédios para que a minha pressão se mantenha estável. Então, eu creio que Deus está no controle disso aí. Tá? Eu não posso dizer assim: bom, agora Deus me curou, vou parar de tomar remédio. Quando Deus cura, você sabe certinho o que é. Tá? Deus te curou dos olhos, seus óculos não servem mais. Então você agora descobre: posso ler agora sem óculos, consigo ver as letrinhas pequenininhas, que Deus curou. Entende? Esses milagres acontecem, você vai descobrindo. Você vai descobrindo. Eu acompanhei aqui a menina do Azaf, a Aurora, né? Sempre usando aqueles óculos de fundo de garrafa, tudo desde pequenininha, não é? E agora a moça não precisa mais usar óculos. Ao longo dos anos, Deus curou ela. Não precisa mais de óculos. Os óculos estavam causando problema para ela. Então, a pessoa tem um câncer, entende? Eu digo assim, a pessoa é diabética. Aí diz: Deus me curou da diabetes. Ótimo. Faça exame todo dia para ver como é que está a sua insulina. Faça exame todo dia. Está 95, está 70, 75. Ótimo, então Deus curou mesmo. Todo dia vai lá e faça o testezinho do sangue. Vai lá e veja o açúcar do seu sangue. Faz 3 anos já? Ótimo, então Deus curou mesmo. Entende? Deus curou mesmo. Porque Deus é poderoso para fazer isso. Mas não se pode parar um tratamento. É verdade. E até uma coisa que é interessante, que no Antigo Testamento, quando alguém era curado de alguma coisa, testava a cura, ele tinha que se apresentar para o sacerdote, né? E o sacerdote validava a cura dele. É porque o sacerdote fazia o papel de médico, né? Exatamente. Então hoje, se a pessoa é curada, quem tem que atestar essa cura é o médico, né? O médico tem que atestar. O sacerdote era um médico. Por isso que o leproso ia lá, ele vai examinar o leproso para ver se todos os sintomas da lepra desapareceram, né? Entende? E o sacerdote examinava a casa. Ele descobria quando aquele mofo ali era um mofo de lepra ou quando era um mofo normal da umidade. Quando tinha muita bactéria, muita coisa, mandava descascar o cimento, como diz ali, sei lá, e para fazer tudo de novo. Igual a gente faz na casa da gente, né? Então o médico é assim, o médico também. Você tem que ir ao médico ver como é que tá. Vai lá, você foi curado de câncer, a cada 6 meses vai lá fazer uma revisão, ver como é que tá. O Tiago Baltazar coloca bem assim, ó: a palavra diz que Deus é o imutável, que não há sombra de variação em Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia se contradiz ou seria o escritor escrevendo de uma forma que o ser humano melhor compreenda? Antropomorfismo. Eu acho que eu quis dizer antropomorfismo, né? Nesses momentos que a Bíblia coloca que Deus tem olho, né? Deus tem mãos, né? Que essa ideia de Deus ter forma de homem, né? Essa é uma linguagem, uma figura de linguagem, né? O antropomorfismo é uma figura de linguagem que o poeta usa muito, né? Quando ele conversa com uma cadeira, ele conversa com uma flor, ele conversa com seres inanimados, né? Existe mais de 60, 70 figuras de linguagem, né? O antropomorfismo é uma delas. Mas quando a Bíblia diz assim, que Deus é soberano, todo-poderoso, ele não está usando de antropomorfismo, ele está mostrando a verdade. E Deus é aquilo, entende? Agora, quando diz assim, os ouvidos de Deus, o coração de Deus, aí pode se usar como figura de linguagem. Tá? Então, aqui é que muita gente erra na questão de que não estuda um pouco de hermenêutica. E o estudo da hermenêutica é muito importante para entender as figuras de linguagem. Entender uma sinédoque, uma parábola, entender algumas coisas importantes, não é? Então, pastor João, a gente quer agradecer a sua participação, né? Obrigado mesmo aí por dispor o seu tempo aí para estar conosco aqui. E eu quero deixar aqui um espaço para o senhor fazer um fechamento para nós sobre essa temática do impacto da intercessão na igreja.
Dá para nós uma fala final que faça um fechamento para nós a respeito desse assunto. Bem, o que eu posso dizer é que a intercessão não deve ser um departamento da igreja, mas a vida da igreja. Porque nós temos uns costumes muito ruins da igreja evangélica. Nós criamos departamentos. O Christian começa a ser usado na área de cura interior ou de libertação, e ele vai ser agora para cuidar do departamento de libertação. A Damares começa a ser usada com cura e visitas, ela vai para o departamento de visita, do ciclo de oração. Não é? O Gustavo começa a ser usado por Deus como evangelista, aí ele agora tem que ir para a rua, formar equipe e evangelizar. E nós criamos esses departamentos, e isso aí aleija, não sei qual é o verbo para aleijar, mas deixa a igreja aleijada, não é? Deixa, porque aí se não funcionam esses departamentos, não funciona nada. Nós queremos sempre departamentalizar as coisas. Evangelização é tarefa de todos. Orar pelos enfermos é tarefa de todos. Orar por libertação é tarefa de todos. Orar por cura é tarefa de todos. A alguns, Deus dá o dom específico, mas o mandamento é para todos. Então essa é a minha palavra assim. Não espera assim, eu quero ouvir uma voz do céu, quem sabe a voz de um anjo me falando que eu tenho que ser intercessor. Não, você pode começar na prática, começa o exercício através da oração. Ora 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, 3 minutos depois, apresenta seu pedido. Daqui a pouco você começa, aos poucos, se tornando um intercessor. Tá bem? Deus abençoe vocês. Pastor João, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Bom, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.